Aí, entramos ao vivo. Opa, o pessoal tá entrando aí. Vou esperar alguns poucos segundos para já começar. Todo mundo entrando, minha noiva aí também entrou na live. Aos pouquinhos a galera vai entrando. Olha aí, todo mundo entrando na live. Bom, sejam bem-vindos. Segunda live que eu faço por aqui, a convite do Franklin, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse Instagram, que não é meu, mas é de um amigo meu aí que a providência de Deus surgiu, né? Fez surgir. Eu me chamo Júnior Volcan, sou daqui do Rio Grande do Sul, moro na cidade de Passo Fundo. Eu tenho 25 anos de idade, sou um estudioso de Chesterton já faz alguns anos, né, que leio Chesterton. E tenho um curso no qual eu vou falando ao longo dessa live aqui para vocês sobre isso, né? Um curso com a temática dessa live, que é uma introdução ao pensamento de Chesterton, certo? Então, primeira coisa, por que Chesterton precisa ser introduzido, né? Qual é a necessidade? Se você tiver 2 olhos e 2 miolos, você vai conseguir enxergar que no mundo fora do seu mundinho, né, lá fora, ao seu redor, talvez na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, enfim, em todos os lugares que você trabalha, que você estuda, que você convive, a decadência moral, a decadência espiritual, a decadência em todos os âmbitos sociais está cada vez mais gritante, está latente a coisa. É evidente de que o mundo está de pernas para o ar. Chegamos naquele bendito tempo, daquele maldito tempo que Chesterton disse que seria necessário explicar que a grama é verde, né? Então, o mundo todo está de pernas para o ar. Aquele esforço que o Gabriel Gale fazia, né, no Poetas Lunáticos, de virar de cabeça para baixo para enxergar o mundo um tanto diferente, hoje não precisaria mais. Passaria a ficar de pé que enxergaria tudo de cabeça para baixo. É exatamente como a situação está hoje assim. É o relativismo moral, é o ateísmo, é o cientificismo, é a expansão do satanismo, né? E muitas outras coisas no qual Chesterton já anteriormente avisava e já via, né, como que sementes e germes daqueles problemas, já via num grau assim ínfimo, né, perto de hoje, assim incomparavelmente menor. Tá aí agora o livro que a Sociedade Chesterton Brasil está traduzindo, né, como Eugenia e Outras Desgraças. Tá aí ele lá avisando, né, sobre a questão do aborto, da eugenia e tudo mais, que naquela época não era tão forte como é hoje. E eu sei que esse Instagram aqui, ele é um ferrenho defensor da vida. Então, questões como aborto, como ideologia de gênero, como destruição da família, como comunismo, socialismo, o próprio capitalismo, né, que o Chesterton criticava muito. Enfim, o, o modus operandi do mundo atual, seja aonde for, tem necessidade de uma mente sã. Então, eu até vou botar um artigo lá no meu blog. Eu esqueci de falar, participo do Instituto Veritas et Caritas, né? E esse instituto, até tem Instagram se vocês quiserem seguir aí, é Instituto Veritas et Caritas, tá? Você clica aí e aí no Instagram tem o site também, né? E lá no site tem o nosso blog. Vou botar um texto falando sobre como o Chesterton, né, ele é o rei do senso comum, né? E ele traz sanidade para o mundo doente. Então é preciso que haja uma introdução das pessoas, ou seja, que eu e você estude Chesterton, porque isso vai como que lavar a nossa mente, isso vai trazer sanidade, isso vai fazer com que a gente consiga aprender a pensar, né? E não pensar somente uma coisa especificamente, porque o Chesterton, claro, ele pegava uma coisa
e desmembrava toda ela, né? Sabia meditar. Mas o Chesterton tinha uma alma, um espírito muito contemplativo, né? Então, ele era capaz de conectar essas várias meditações, essas várias realidades, esses vários assuntos, né? Como um bom filósofo. Que vai lembrar que quem banca o aborto no mundo são capitalistas e metacapitalistas. É esse pessoal globalista, né? Que se usa de todos, inclusive prostitui a esquerda latino-americana, né? Para fazer o seu trabalho. Mas então, por que Chesterton então é necessidade, vamos dizer assim, principalmente para a juventude atual, para essa geração, justamente porque os seus escritos são como que um bálsamo, né? Um perfume no meio de um futuro desgraçado que é esse mundo aqui. Só que, né, o pessoal falou aí sobre o Ortodoxia. Para você ler uma obra como Ortodoxia, você pode começar por ela, é evidente que pode, né? E muitos recomendam, eu também recomendo para aqueles que querem, assim, que, olha, eu não tenho interesse, Júnior, de ler tudo de Chesterton, então eu quero ler o essencial. Bom, o essencial está aqui, né? Está no Ortodoxia, como ele pensava. Só que para a gente conseguir ler Ortodoxia de uma maneira aprofundada, entender o que está ali, né, nós precisamos vencer algumas barreiras. E eu elenquei 3 barreiras, tá? Aqui, baseadas principalmente nas reclamações que a gente escuta das pessoas, que a gente indica para ler Chesterton. A primeira é uma barreira de estilo, tá? O estilo literário de Chesterton, que para alguns, como para mim, é maravilhoso e fantástico, para pessoas que não estão acostumadas à leitura, e principalmente se a tradução é boa, como por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, esse livro que eu estava falando agora para vocês, né? O Poetas Lunáticos, essa tradução dada para os que leem em português, os que leem em inglês leem Chesterton direto, que é bem melhor. Mas esse livro aqui, né, ele é tão bem traduzido que o professor Rafael Falcon, que é um dos grandes tradutores de latim aqui no Brasil, e que entende de línguas, né, falou que parece que está escrito em português. Então o Raul Martins Lima, né, fez um trabalho primoroso, espetacular. Esse tipo de literatura refinada, como Chesterton escrevia, tem um estilo um pouco difícil para quem não está acostumado a ler, né? Se você não é acostumado a ler desde pequeno, se você não gosta de ler, por exemplo, você vai pegar o livro, dependendo do livro do Chesterton que você pegar, você vai dar ótimas risadas, vai ter vários insights, mas o estilo literário pode ser que canse você, ou pode ser que faça você não entender muito bem o que está ali. Então a primeira coisa que eu recomendo, tá, é você conhecer o estilo de Chesterton a partir de escritos que não sejam propriamente filosóficos, certo? Se você quer compreender o estilo, tá? Eu já vou falar, o pessoal está pedindo aí, indica qual livro começa, qual livro posso começar a leitura de Chesterton. Eu já vou indicar isso daí, vou deixar a melhor parte para o final. Agora, quando você quer entender o estilo, por exemplo, acabou de chegar para mim aqui, né, a segunda edição que a Sociedade Chesterton Brasil fez do Padre Brown, né? Eu tenho uns outros antigos do Padre Brown também, tudo achados em sebos. Mas você lê Padre Brown, você lê a Taberna Ambulante, você lê o Poetas Lunáticos, você lê a Esfera e a Cruz. E você vai se ambientando a um estilo literário. Logo, você vai se acostumando a ler Chesterton, certo? É uma questão de costume. Você vai se acostumando. Se você já... Para quem, claro, falando para iniciantes, para quem está acostumado a ler, isso daí é uma dica meio que inoportuna. Mas é um primeiro obstáculo, porque como o Chesterton tem muita frase, ele é um frasista e acaba que as frases de Chesterton tá em todo lugar, certo? Hoje em dia, assim, você chuta um mato, tem frase de Chesterton, né? Tá em segundo lugar, em primeiro lugar é Santo Agostinho, né? Tudo tem frase de Chesterton. Então, as pessoas são curiosas para querer ler e barram no estilo. Então, se você conseguir vencer o estilo literário, aí você vai conseguir aprimorar a sua leitura de Chesterton. Aí tem um segundo problema, tá? Que é o contexto. Por quê? Tá, Júnior, estou começando a entender o estilo, mas eu não estou entendendo do que ele está falando num sentido factual, ou seja, de que fato. Ele está citando nomes que eu não faço ideia. Está falando de um período histórico que eu não faço ideia. Está usando exemplos que eu não faço ideia. É justamente porque Chesterton, ele é do século XX, né? Ele nasce no século XIX, mas é do século XX, a maioria dos seus escritos. Ou seja, os escritos de Chesterton têm um tempo histórico. E se você não estudar o contexto histórico
de Chesterton, vamos estudar principalmente a vida, entender o que estava envolvendo, pelo menos aquele livro. Se aquele livro não tiver uma boa introdução e você não for no Google pesquisar algum nome, alguma coisa, muita coisa vai passar batido e você não vai entender. Então você vai ver lá ele falando sobre Robert Blatchford e daí você não vai saber quem é Blatchford, né? Que foi um homem que Chesterton debateu várias vezes, né? E foi quem assim estimulou muito o estilo apologético, né, esse florescimento apologético do Chesterton. Mas é preciso também você então entender, se você quer se introduzir no âmbito de Chesterton, saber um pouquinho, assim, qualquer artigo na internet você vai encontrar. Se você quer saber o básico do básico, alguma coisa sobre a Inglaterra, do tempo de Chesterton, né, e tudo mais. Então é um segundo problema. E aí entra um terceiro problema, que é ideológico, vamos dizer assim, né, que é não no sentido de que todos são ideológicos, mas o nosso pensamento ele é metonímico, ou seja, a gente tem a tendência de analisar o todo por partes, justamente por causa da burrice do nosso sistema educacional, né? Não temos Paulo Freire como patrão da educação à toa. Então, como nós temos filtros na nossa mente altamente tendenciosos, ideológicos, mesmo que a gente não perceba, vide feminismo, vide um estilo um pouco socialista que o próprio Chesterton tinha no início de sua vida como escritor, vide a não correção dos pecados e dos vícios morais, né? E muitas outras coisas mais, o modernismo e tudo mais. Isso faz com que a gente não consiga entender o que Chesterton está falando, porque no fundo a gente não quer. Né? A gente tem uma briga com a verdade. Aquilo ali nos incomoda, né? Porque aquilo ali é a verdade. E a verdade geralmente ela nos faz ficar inquieto, ela nos desaloja, né? Ela nos incomoda. Então, como Chesterton está tratando sobre, não que nem sempre, não é que sempre ele dizia a verdade, mas quase sempre era grandes verdades, porque a busca de Chesterton era intensa, na verdade. Então ele divagava, ele se indagava, ele ia para dentro dos temas e ia conectando todas as coisas. Por quê? Né? A sabedoria, ou seja, o ofício do sábio, e Chesterton era um amante de Santo Tomás de Aquino, a primeira coisa, né, é próprio do sábio ordenar. Então, assim que ele começa a contemplar verdades, ele começa a ordenar todas as coisas. E depois que ele ordena todas as coisas, então ele vai julgar os princípios da coisa, né? Vai julgar os princípios. Então, acontece que a nossa mente não está nem aí para a verdade, está só interessado no seu mundinho, na sua vida, nos seus prazeres, né? Não sabe conectar a ordem das coisas e muito menos não sabe conseguir fazer um pensamento filosófico, não sabe investigar a causa das coisas. A gente acha que tudo vem do nada, né? Que o café vem mesmo daquele saquinho de café que a gente compra e que o arroz vem dentro do saco e por aí vai, né? Então a gente não investiga a causa das coisas, né? Nem fisicamente e nem muito menos metafisicamente. Chesterton era um investigador, né? Um investigador espirituoso. Bom, como é que eu corrijo isso? Tá? Foi pensando justamente nessas coisas que eu criei o meu curso Introdução ao Pensamento de Chesterton. Tá? É um curso que é um pouco longo, então eu dividi ele por módulos, 5 módulos. Né? Eu vou lançar um módulo a cada ano, né? Porque eu realmente quero fazer um trabalho importante e que realmente deixa alguma marca. Não é uma coisa só para ganhar dinheiro, só para fazer marketing. Pô, tô aqui nessa live do Instagram, o cara tá querendo me vender alguma coisa. Na verdade, tô querendo te vender algo que vai te ajudar. Né? E vou até fazer uma promoção aqui para vocês hoje. Promoção show de bola. Mas, fica aí que logo eu já falo a promoção. Mas por quê? Né? Porque Chesterton é um autor que, apesar de ter muitos amantes, os amantes são neófitos, ou seja, ninguém está estudando a fundo. São poucos os que estudam a fundo. E tem homens que eu reconheço que eu estudo com eles, né, que são grandes estudiosos do tema chestertoniano, como o próprio Raul Martins Lima, que eu falei ali, que é um grande exponencial, ou o professor Rodrigo Gurgel, né, que assim, é um grande literato, é primoroso, um professor assim, magistral, e que tenho a honra de contar como um amigo barra conhecido, né, já estive lá na sua casa. Então, para que então que eu preciso estudar Chesterton? Já definimos.
como que eu venço essas barreiras. E aqui, no vencer essas barreiras, que entra a questão do meu curso. Porque cada módulo eu vou devagar. No primeiro módulo, sobre a vida de Chesterton, você tem que entender quem era Chesterton. Aquelas frases não vêm do nada. Tem toda uma história, tem uma família no qual ele foi educado, tem uma infância que ele teve, uma adolescência conturbadíssima, num sentido filosófico e espiritual da coisa. Tem um matrimônio, né? A relação com sua esposa, a relação com seus amigos, né? A devoção que Chesterton tinha aos seus amigos, a relação de Chesterton com o seu trabalho, com sua forma de ver as coisas no trabalho, né? De ver o mundo, a forma como ele pensava o apostolado, a forma como Chesterton via a religião, já que ele é um grande defensor da religião, e principalmente da Igreja Católica, a conversão de Chesterton ao catolicismo, né? E muitas outras coisas, as principais polêmicas que envolveu Chesterton, as grandes obras de Chesterton, tudo isso tem um contexto. E nesse meu curso, num primeiro momento, no primeiro módulo, eu trato sobre a vida e as principais obras de Chesterton, e principalmente como ler Chesterton, tá? Então o que eu vou falar no final dessa live aqui, explicando sobre como é que eu faço para ler, por qual que eu começo, eu expliquei detalhadamente lá no meu curso, tá? Que está justamente nesse Instagram e nesse site Instituto Veritas et Caritas. Bom, logo depois de estudar a vida de Chesterton, nós vamos ler Hereges, né? Vamos destrinchar Hereges, depois Ortodoxia, depois O Homem Eterno e depois as obras mais católicas, literárias de Chesterton, e vai ter um espaço aberto para o Padre Brown, onde talvez surja um curso avulso externo. Bom, por que é necessário entrarmos tão adentro de Chesterton? Justamente para que não seja aquela coisa do pão com ovo, né? Para não ser algo simplório, para não ser algo superficial, para não ficar só as frases soltas, porque Chesterton tem uma força de atração em sua personalidade e nos seus escritos. Você começa a ler, você vence as barreiras do estilo, do contexto e alguns filtros ideológicos e burrice, você começa a se apegar àquilo, aquilo começa a fazer sentido, a ponto, né, de você dizer como o Dale Alquist dizia, ou seja, como eu queria só ter lido Chesterton e não ter lido mais nada. É evidente que é uma sátira, é muito bom ler outros livros para comparar, inclusive, né? Mas, assim, se você ler só Chesterton durante um ano da sua vida, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, né? Vai ser um grande marco na sua história, porque ele realmente tem uma força impactante na sua personalidade, né, que é capaz de transformar. E, claro, se você tem fé, no caso eu sou católico, né? Se você tem fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, né, e principalmente fé na Santa Igreja Católica, você vai perceber ali também um sentido apologético de defesa da verdade, né, das verdades elementares, aonde Chesterton viu na Igreja Católica esse principal bastião. Mas Chesterton também, claro, defendia, até por ter família protestante e anglicana, né, e também todo o seu processo de conversão. Um dia eu posso fazer uma live aqui, se o Franklin me permitir, né, sobre essa questão da relação de Chesterton com as religiões, né? Depois, se ele der o aval, a gente pode pensar numa coisa desse tipo. Mas, então, como que, de fato, eu faço para realmente ser introduzido, né, e começar a me aprofundar no pensamento de Chesterton? Só comprando meu curso? Não. É evidente que não. Para quem comprar, eu vou dar 40% de desconto só para quem está vendo essa live aqui, certo? Tem bastante gente rodando, então são 40% de desconto por menos de 48 horas, tá? Até no máximo meia-noite de terça para quarta-feira, ou no meio-dia de quarta-feira, eu vou tirar o cupom de desconto. Você vai entrar lá, Instituto Veritas et Caritas, e aí, lá no site do Instituto, você vai ver os cursos, Introdução ao Pensamento de Chesterton. Você clica lá, ou coloca Introdução ao Pensamento de Chesterton no Google aí, tá? Porque aqui no Instagram não tem ainda não tem um número de seguidores suficiente para a gente puxar a barrinha e aparecer o link. Então, você coloca Instituto Veritas et Caritas, tem os links todos no Instagram do Instituto aqui, mas no site também. Se você colocar o cupom assim, ó, Chesterton Brasil, tá? Presta atenção nisso daí. Chesterton Brasil é o cupom que você coloca lá. E aí, se você colocar esse cupom na hora da compra, vai ter 40% de desconto, tá? Só para quem está assistindo essa live aqui. Vai durar só 48 horas. Quando começa o curso já começou, meu amigo. O curso já está gravado lá no site, tá? São 8 aulas no primeiro módulo e depois tem os outros módulos. Até entrou agora o Instagram aí embaixo, né? Minha noiva colocou aí o Instagram do Instituto.
E aí lá eu vou explicar alguma coisa que encerro no principal falando como então que eu venço essas barreiras para conseguir ler Chesterton, tá? Primeira coisa então, eu preciso ler. Se eu não ler Chesterton, eu nunca vou conseguir ler Chesterton. Porra, é uma obviedade? É uma obviedade, mas nós vemos no mundo que a obviedade precisa ser dita o tempo todo, né? A segunda coisa, estude Chesterton, né? Ou seja, pega o contexto, faça um curso sobre isso. Não precisa ser o meu. Não quiser fazer o meu, não faça. Faça outro curso. Leia artigos, acompanhe aqui o pessoal do Chesterton Brasil, acompanhe outras páginas de Chesterton e tudo mais. E em terceiro lugar, se aprofunde, né? Tanto em livros para entender o pensamento, como por exemplo um que eu usei no meu curso, esse aqui, ó, Chesterton e o Universo, né? Do padre Scott Randall Payne. É um livro fenomenal. Muito, muito bom mesmo, onde ele destrincha a questão da ortodoxia. Se aprofunde em Chesterton. E faça isso não só em leitura, mas também em meditação. Ou seja, pense no seu dia, naquilo que ele está falando, e tenta trazer aquilo para a sua realidade. Tenta fazer com que aquilo te impacte e te toque de fato, né, no seu dia a dia. E aí você vai começar a perceber que realmente vai melhorando. Bom, para eu conseguir fazer isso, quais livros são melhores para iniciar? Bom, se você nunca leu nada de Chesterton, tá? Eu diria para você começar por 2 livros, tá? Antigamente, em tradução em português, tinha só o Tremendas Trivialidades, que é uma série de artigos de Chesterton. Onde está o site? Coloca Instituto Veritas et Caritas e aparece o site. Mas se tu subir os comentários aqui, tem o Instagram. E ali no Instagram você vai encontrar as fotos do Chesterton com o link do curso lá. O slogan do curso e tudo mais. Então, o Tremendas Trivialidades é excelente para quem nunca leu, porque são série de artigos. Então, eram artigos escritos em jornais. Então, você vai lendo, você vai descobrindo o estilo, vai vendo os contextos, vai entendendo bem, vai entendendo o senso de humor refinado do Chesterton, né? E como ele usa bem as palavras, as aliterações e tudo mais. Mas agora também tem esse livro aqui, O Essencial de Chesterton, que a Sociedade Chesterton Brasil editou, que também está primoroso, está muito bom para você iniciar Chesterton. Bom, mas eu quero começar já direto, né? Quero ir direto ao ponto. Como eu falei, você pode então ler o Ortodoxia diretamente, né? Mas uma indicação minha, tá? Antes de ler Ortodoxia, leia Hereges. Por quê? Tá? Por um sentido cronológico. Hereges foi escrito antes. E é por causa do Hereges que surge a motivação de escrever o Ortodoxia. Então, eu comecei assim. Eu indico assim porque eu entendi assim. Mas, claro, eu sei que também a gente não pode ser metonímico, né? E dividir o todo por uma parte minha. Você pode, então, começar. Ah, pelo Homem Eterno posso começar? Pode começar, mas eu não indico, tá? Eu indico ou começa direto pela Ortodoxia, ou melhor ainda, começa pelo Hereges, tá? E se você nunca leu nada de Chesterton, então esses 2 livros aqui são um excelente começo. E uma terceira via de dica é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que é você começar pela literatura chestertoniana. Então pode ser o Poetas Lunáticos, pode ser a Taberna Ambulante, pode ser... Em sebos você encontra vários livros de Chesterton, e principalmente pode ser o Padre Brown, né, que é excelente leitura e como o professor Carlos Nogueira tem dito, é o ápice da literatura cristã, assim, né? Então, você vê ali vários elementos de beleza, de bondade, de magnitude, né, que geralmente você não encontra em qualquer livro, certo? Então, mais uma vez aqui, deixo dito, se você quiser comprar o curso com 40% de desconto só para quem está vendo essa live, e eu tenho certeza que vai ser só para quem está vendo isso, ou você pode divulgar para um amigo se você quiser, né? Permitido. É o que você está vendo, você tem essa vantagem. 40% de desconto vai durar só até quarta-feira, à meia-noite, terça para quarta. Então são um pouquinho mais de 24 horas. Você coloca o cupom Chesterton Brasil lá no meu curso, né? E aí você vai ter acesso a esse material de estudo aprofundado de Chesterton, onde eu consigo explanar muito mais do que 20, 30 minutos, como aqui está nessa live, explanar melhor todas essas nuances sobre Chesterton, né? Peço desculpas por estar um pouco com a voz um pouco diferente, porque choveu muito aqui em Passo Fundo hoje, daí peguei uma chuvarada e
acho que adoeci um pouco, mas para manter o compromisso com o Franklin, eu vim aqui, né? E bom, ele está sempre também nos ajudando, divulgando o curso e o instituto. Em breve nós vamos fazer um sorteio aqui, né? De um curso gratuito a partir de um sorteio. Talvez junto com o livro, vamos pensar algo a respeito. Mas se você quer estudar Chesterton, né? Com este que vos fala, você então acessa o site ali, ó, Cat Joyce, aquela menina linda ali que é a minha noiva, né? Você acessa ali, veritasetcaritas.org, e aí você vai ter o acesso a esse curso. Coloca o cupom Chesterton Brasil, o meu programador acabou de me dizer que está disponível, tá? É só botar Chesterton Brasil na hora do carrinho lá, né? E você vai ter os 40% de desconto. Se for no cartão, libera em menos de 2 horas, talvez até na hora. E se for no boleto, depois que paga o boleto, tá? Vai ser um prazer e uma honra ter vocês como alunos. Tem acesso ao grupo do Facebook, vai receber um e-book que terminei essa semana, nós vamos mandar essa semana mesmo para os alunos, né? E também tem outros cursos lá se você se interessar. Fica aqui a minha mensagem de agradecimento ao Franklin, né, por essa oportunidade mais uma vez de estar compartilhando o conhecimento com vocês aqui, e principalmente a minha indicação de ler Chesterton, né? Porra, leia Chesterton. Ah, mas é difícil, não tem tempo. Lê. O que você faz no ônibus para ir para o trabalho? Né? O que você faz entre o horário de meio-dia? Né? O que você faz à noite antes de dormir? Leia Chesterton. Deixa um livro de Chesterton sempre em qualquer canto da casa e vá lendo. Né? Eu moro no Rio Grande do Sul, amigo. No Rio Grande do Sul. Né? Sou gaúcho, tchê. Tá? Só não trouxe o mate aqui hoje porque realmente tá complicado o meu estado de saúde, então tô evitando tudo que é possível, mas um cafezinho a gente sempre tá aí. Certo, galera? Fiquem com Deus, um grande abraço. Qualquer dúvida, sigam-me no Instagram, é Junior Volcan. Você vai colocar aí Junior Volcan, @JuniorVolcan, vai encontrar. Estou disponível aí para qualquer dúvida, se puder ajudar, se não puder, indico quem possa. Tá? Um grande abraço.